galerinha, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui no nosso módulo de fisiologia, tá certo? Esse módulo aqui, a gente vai trabalhar com ele voltando a ideia da fisiologia para o Enem. Talvez o detalhismo exacerbado que o próprio conteúdo pede, da própria fisiologia humana, talvez ele não encontre amparo nesse momento aqui, tá bom? Então, vamos trabalhar, mas na noção do Enem, tá certo? Talvez quando a gente falar de uma segunda fase, de uma UPE, aí a gente venha trabalhar melhor esse detalhismo da fisiologia, tá bom? Então olha para o nosso quadro aqui e vamos junto. Chega junto aí, vê só. Galerinha, é o seguinte, o sistema digestório humano, ele vai ser subdividido em duas partes básicas, tá? No tubo digestório e nos órgãos anexos a esse tubo digestório. O que vem ser esse tubo digestório? Bem, olhe para mim aqui, vê só. É o seguinte, esse tubo digestório, na verdade, é um cano que inicia na boca e termina no ânus, e esse cano ele vai sofrer várias contorções. À medida que ele sofre contorções ou dilatações, tá certo? Ele vai dar origem a uma especificação fisiológica local. Por exemplo, o estômago é uma porção dilatada desse tubo digestório. Já os intestinos são porções mais delgadas desse tubo digestório. Em cada porção dela, eu vou encontrar um ambiente fisiológico diferente para que cada enzima trabalhe da sua forma altamente específica, tá bom? Beleza? Então, tubo digestório, esse cano que sofre contorções, e eu tenho os órgãos ou glândulas anexas ao tubo digestório, o pâncreas, o fígado, as glândulas salivares da cavidade bucal, tá? Vamos falar sobre tudo isso aqui. Olha aqui para o quadro novamente, vê só. Bem, esse tubo digestório em si, que a gente falou aqui, ele é formado pela boca, a cavidade bucal, faringe, posteriormente esôfago, depois vai para o estômago, uma porção mais dilatada, o intestino delgado, que recebe o nome delgado por ser fino delgado, tá certo? E o intestino grosso, que é chamado de grosso pelo fato de ser mais largo, tá certo? Mais volumoso. E termina no ânus, beleza? A biologia classificatória dos animais nos ensina que toda vez que um tubo digestório ele tem dois orifícios, ou seja, ele começa na boca, ele termina no ânus, esse tubo digestório é classificado como um tubo digestório ou sistema digestório completo. O que vem ser um sistema digestório completo? É aquele sistema onde tudo começa na boca e tudo literalmente termina no ânus. E existe algum tubo digestório que não seja completo? Existe, o incompleto. Em alguns invertebrados você encontra esse sistema digestório incompleto, aonde existe um único orifício, tá certo? Que funciona de boca e ânus. Um único orifício que funciona de boca e ânus. É um orifício, é um cano de fundo cego, na verdade, tá bom? Apenas em alguns vertebrados, platelmintos, poríferos não, perdão, mas quinidários, a gente encontra isso aí. Bem, o que interessa aqui é o tubo digestório humano da gente. Essa é a divisão anatômica dele, tá bom? E aqui são os órgãos anexos a esse tubo digestório, tá certo? As glândulas salivares, que são três, né? Parótidas, submandibulares, sublinguais, os dentes que estão anexos à cavidade bucal, né? Inferidos no osso alveolar, a língua, que é uma estrutura musculosa, que a gente vai falar sobre ela daqui a pouco, o fígado, juntamente com a sua vesícula biliar, e o pâncreas também, cada um com a sua função, cada um com a sua importância, beleza? Vamos lá. Tudo começa na boca. Então o alimento ele passa pela boca, da boca ele vai para a faringe, da faringe ele desce pelo esôfago, do esôfago ele vai até o estômago, no estômago ele vem para o duodeno, que é a primeira parte do intestino delgado. Aqui no duodeno, tá certo? Várias glândulas como o fígado, essa glândula grande aqui, e o pâncreas, vão desaguar as suas substâncias nele e aqui vai ocorrer todo o processo digestivo. Depois eu vou ter uma grande absorção pelo jejum no ilho, 7,5 metros de intestino, tá certo? E finalizando o processo digestivo no intestino grosso, beleza? Que a gente vai comentar melhor e detalhar melhor daqui a pouco. Então vamos pro início. Tudo começa na boca, na cavidade bucal, beleza? Tudo na cavidade bucal. Na cavidade bucal a gente encontra basicamente os dentes, e nós encontramos a língua, certo? Os dentes e a língua.
Beleza? Qual é a função do dente no processo digestivo? O dente ele faz um processo chamado de trituração do alimento. É um processo físico, é uma quebra de alimentação física, então é um processo de trituração. Já a língua, ela é responsável por dois processos que eu resolvi listar aqui para você. Deixa eu só afinar um pouco mais esse meu lápis aqui para caber melhor nesse espaço que a gente tem. Bem, a língua faz dois processos. O primeiro processo que a língua faz recebe o nome de deglutição. Vou escrever aqui para você. Deglutição. O que vem ser a deglutição? É a mesma coisa que engolir o alimento, tá certo? Então, é um empurrão muscular que a língua dá no alimento para que ele entre pela faringe, desça para o esôfago e assim continue todo o processo. Então, tem a deglutição, que é o ato de engolir o alimento. E posteriormente a gente vai ter um fenômeno feito pela língua também, chamado de insalivação. O que vem ser a insalivação? A insalivação é quando o alimento que você pôs na boca, o alimento que você colocou na boca, ele vai reagir com a saliva, vai ser misturado com a saliva, e a junção desse alimento com a saliva vai dar origem ao famoso bolo alimentar. Bolo alimentar. Certo? Fique ligado nesse nome bolo alimentar. Por quê, Tiago? Porque o bolo alimentar, à medida que ele for andando pelo seu tubo digestório, ele vai mudando o seu nome, tá? Então, bolo alimentar, ele só tem esse nome quando o alimento é misturado pela saliva na cavidade bucal, óbvio, né? Só existe saliva na boca, tá bom? Então, quando o alimento é misturado à saliva na cavidade bucal, eu tenho a presença e a formação do bolo alimentar. À medida que ele for passando em cada órgão, ele vai mudar o seu nome e a gente vai alertando você aqui, orientando você à medida que passa a brincadeira aqui, tá certo? Beleza, então tem aí a cavidade bucal, tu tá vendo a língua, tu tá vendo a úvula, o palato mole, bem, eu não vou entrar em questões universitárias. Mas essa imagem aqui é para que você entendesse os dentes, tá certo? Nós temos em média 32 dentes. O interessante é que isso aqui, se a gente fizer assim, ó, nós vamos perceber que a arcada dentária, isso aqui é uma hemiarcada, né? Eu só tô olhando a arcada de cima, essa arcada superior, e eu tenho a arcada inferior dentária. Da metade, pegando aqui o dente do coelho para o seu lado direito, é exatamente igual a metade do dente do coelho para o lado esquerdo, tá certo? Ou seja, se eu souber o nome desses dentes do lado de cá, obrigatoriamente eu vou saber o nome dos dentes do lado de cá e assim sucessivamente, do lado de cá, do lado de cá. Superiores e inferiores são a mesma coisa, só mudam algumas coisas anatômicas que não têm interesse nosso aqui. Mas os nomes talvez sim sejam importantes para a gente. Basicamente tem três tipos de dente, o canino, os molares, os premolares e os incisivos, tá certo? Você tem aqui, ó, o incisivo central, depois tu vai ter o incisivo lateral, tu vai ter o canino, tu vai ter o primeiro premolar, tu vai ter o segundo premolar e o primeiro, segundo e terceiro molar. Esse terceiro molar aqui, ó, no final, que ele nasce depois. É o famoso dentiqueiro, siso, né? Esse terceiro molar que dá um aperreio para muita gente aí, na hora que for nascer da febre, infecciona, né? E é bom, às vezes, dependendo aí, só o dentista vai saber para trabalhar com você, no sentido de retirar esse processo aí, retirar o terceiro molar, tá bom? Tá certo? Bem, vamos lá. Aqui também está mostrando a morfologia, os incisivos, os caninos, os premolares e os molares, tá certo? Mas eu queria essa imagem aqui, que mostra exatamente isso, tá? Eu tenho o incisivo lateral, o incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro premolar, segundo premolar, primeiro, segundo e terceiros molares aí para você. Tiago, isso pode cair no Enem? Não, eu acho que não cai no Enem não, mas talvez seja importante saber isso aí para você, tá bom? Esse dente fica pregado, fica fixado aonde? Observe que os dentes eles são afixados no osso da mandíbula, né? Na mandíbula e na maxila, tá certo? Na mandíbula e na maxila. Esses dentes, as raízes dos dentes, elas são fixadas ao osso alveolar, que é esse osso aqui, tá certo? Que vai servir de âncora, de ancoragem para os dentes aí, tá bom? Beleza?
Isso aqui, ó, é bom falar, é chamada de articulação temporomandibular, tá bom? É a articulação temporomandibular, é a articulação no qual a mandíbula se insere ao crânio. Muita gente tem muito problema aqui, né? Desvia até para otite, né? Gera problemas de ouvido, tá certo? Beleza? Depois a gente conversa sobre isso num outro momento, num momento mais detalhista. Anatomia do dente, isso é importante, tá? O dente, ele é dividido basicamente em duas regiões. Olha para cá. Vou passar uma linha aqui para que você entenda mais ou menos, uma linha imaginária aqui. Você está vendo a gengiva, vou contornar a gengiva aqui, vou contornar a gengiva aqui. Essa parte do dente que eu vou contornar agora, ó, que você está vendo, é chamada de coroa do dente, é a parte visível do dente. Quando alguém sorri para você, você está vendo as coroas do dente desta pessoa. A parte do dente que está inserida dentro da mandíbula, dentro do osso alveolar, tá certo? Ou da maxila, né? Dentro do osso alveolar, beleza? Isso aí é a raiz do dente. Coroa e raiz. Essas são as divisões externas do dente. Externamente, visível a olho nu, coroa. Dentro do osso eu tenho as raízes do dente, beleza? Eu vou ter agora aqui o esmalte do dente. Eu vou começar a falar das camadas de fora para dentro, tá? Então eu vou ter o esmalte do dente, que é a camada mais externa desse dente, tá bom? Eu vou ter abaixo do esmalte a dentina, que é a proteína do dente em si, tá certo? E eu vou ter uma cavidade aqui, ó, bem profunda no dente, cheia de vasos sanguíneos e nervos, que é a polpa ou canal do dente. Na verdade, para ser mais específico, a polpa é essa cavidade aqui e o canal são essas duas cavidades aqui, né? Quando você vai para o dentista, eu não vou fazer canal, na verdade o canal já está feito, que é o canal radicular, que é esse aqui. O dentista só vai ter acesso à polpa do dente e vai ter acesso a esse canal para resolver a sua vida lá na dor de dente. Tá bom? Então, olha só. O esmalte é a parte brilhante do dente e serve de proteção. A dentina é a proteína do dente, geralmente é onde a cárie torna-se mais perigosa. Que é essa parte daqui, ó. Né? Perfurou, a cárie atingiu a dentina, ela pode atingir a polpa do dente e aí é a hora que vai doer, é a hora que vai inflamar e é a hora de procurar o dentista para resolver esse problema. Vê só, preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu vou até mudar de cor para que você visualize melhor a situação. Preste atenção. Essa parte externa do dente aqui é o esmalte, né? É a parte mais superficial do dente da coroa. No entanto, quando eu vou para a raiz do dente, essa parte superficial não mais é chamada de esmalte do dente. A gente chama de quê, Tiago? De cemento. A palavra é cemento, certo? Então, cemento é a camada mais superficial do dente na parte da raiz. Na parte da coroa eu tenho um esmalte que é brilhante, protege, dá brilho, tal, tá certo? Já a parte mais superficial do dente na coroa é chamada de, na raiz é chamada de cemento, tá bom? Grave essas partes aí que a gente fala depois sobre elas. Bem, você está vendo a faringe, tá certo? Então vai sair da cavidade bucal, vai passar pela faringe, e a faringe ele é um órgão em comum tanto ao sistema digestório como ao sistema respiratório. Por aqui passa ar, vindo das fossas nasais, e por aqui passa alimento. Quem vai regular a passagem de ar e de alimento, na verdade, é a tua epiglote. Ela que vai fechar o canal, beleza? E vai regular essa passagem desse alimento. Quando a gente tenta respirar e deglutir um alimento ao mesmo tempo, há um erro na epiglote e aí, ao invés de passar para o esôfago, o alimento pode entrar para a traqueia e aí gera o famoso engasgo, não é isso? O engasgo é esse problema onde o povo diz, eita, entrou pelo buraco errado. Pois é, entrou realmente pelo buraco errado. Em vez de entrar pelo buraco do esôfago, entrou pelo buraco da traqueia. Tá bom? Esôfago. O esôfago, ele é um canal muscular. No esôfago, não existe trabalho de enzimas, não existe serviço enzimático, tá certo? Então, aqui no esôfago, o alimento passa por esse canal muscular. O que é que faz o esôfago? Ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso. Os movimentos peristálticos, exatamente. Ele é um canal muscular e ele é basicamente formado de musculatura lisa. E você sabe, você estudou histologia e sabe que musculatura lisa é involuntária. Então o alimento ele passa, tá certo?
até o estômago pelo esôfago através desses movimentos musculares ondulatórios chamados de movimentos peristálticos ou simplesmente peristaltismo. Aí o alimento vai passando, passando, passando até chegar no estômago. Existe alguma enzima específica do esôfago? Não. A única função do esôfago para o processo digestivo é a contribuição dos movimentos peristálticos. Pronto. Aí, vê só, eu queria dar uma paradinha antes de continuar e ir para o estômago, queria dar uma limpada aqui, e queria abrir um parênteses aqui só para a gente falar rapidinho a respeito de boca. Lá na boca, você vai ter a saliva produzida pelas glândulas salivares. Tá aqui a saliva. Tiago, essa saliva, ela tem alguma atribuição química para o processo digestivo na boca? Tem. A saliva, nela, existe uma enzima chamada de amilase salivar. Também chamada de pitialina. Amilase salivar, também chamada de pitialina, tá certo? Qual é a função da amilase salivar ou pitialina? É pegar o amido que você colocou na boca, o amido do pão, o amido da papa, e transformar ele em maltose. O que vem ser a maltose? É a união de duas molequinhas de glicose. Eu tenho uma molécula de glicose aqui, mas outra molécula de glicose aqui. A junção das duas formou a maltose. De modo que você pegar um pedaço de pão e mastigar muito bem na boca, misturar muito bem com a saliva, você vai conseguir pegar o amido que estava na sua boca e transformar em maltose, tá certo? Quem faz isso? A enzima chamada amilase salivar ou pitialina, tá certo? E o pH em que ocorre isso, obrigatoriamente, é um pH aproximadamente neutro, em torno de 7. pH neutro, tá certo? pH neutro em torno de 7, tá bom? Beleza? Anote isso aí, beleza? Vou dar uma apagada aqui pra gente seguir passeio e voltar para a nossa ideia da aula aqui. Vamos falar agora de estômago. Então o alimento saiu da boca, passou pela faringe, seguiu pelo esôfago, chegou no estômago. O estômago, ele possui um formato muscular. Perdão, ele é um músculo, na verdade. Ele é formado boa parte de estrutura muscular, o estômago. Beleza? O estômago ele tem algumas divisões anatômicas que talvez não seja importante para o Enem, né? Corpo, fundo e píloro, esse finalzinho aqui. Mas não estresse com isso, não. O que importa falar do estômago é exatamente a sua função, a sua fisiologia. Tá? O estômago, tá certo? O finalzinho do esôfago e o início do intestino delgado e do duodeno. Aqui tá o teu estômago, né? Corpo, fundo, esse F aqui de fundo, esse C de corpo e esse P de píloro. São as três regiões anatômicas do esôfago. Aí você fala assim, Tiago, o que é que eu encontro no esôfago? No esôfago, se a gente fizer um corte aqui, tu vai ter a mucosa gástrica. E essa mucosa gástrica, a função básica dela é produção de suco gástrico. Mas produção de suco gástrico como? O que é que tem nesse suco gástrico? E aí eu vou abrir novamente uma ideia aqui. Suco gástrico. Suco gástrico. Suco gástrico. Beleza? Suco gástrico. Suco gástrico. O suco gástrico é formado basicamente de água, basicamente de ácido. Eita, aqui tá difícil. Água, H2O, viu? Tá feio, mas tá didático. HCl e as enzimas estomacais. Deixa eu só mudar. Deixa eu apagar a borracha aqui, pegar a borracha para ver aqui. E as enzimas estomacais. Quais são as enzimas que fazem parte do estômago? Eu só vou citar rapidinho elas aqui para você. Primeira enzima mais importante é a pepsina, tá certo? A pepsina é uma enzima do estômago cuja função é digerir proteína, note aí, proteína. Depois eu vou ter a tributirase.
O que é isso? É a lipase gástrica. Ela digere lipídio no estômago. Muito pouco expressiva, tá? Tem muita atribuição, não. Digere pouquíssimos lipídios, tá certo? Na verdade, o nome dela é tributirase, porque ela digere um lipídio específico chamado tributirina. Tá? Então não tem muita expressividade no estômago, mas é bom citá-la. E eu tenho a renina, que a função dela é digerir coisa nenhuma. Renina. A função dela é coagular a proteína do leite, a caseína. Então você encontra a renina em grande concentração lá no lactante, no recém-nascido, tá certo? Ele coagula a caseína para que essa proteína do leite passe mais tempo no estômago e seja melhor digerida pela pepsina. Se perguntar na prova do Enem para você, no estômago, qual é a principal digestão que ocorre lá? É a digestão de proteínas ocasionada pela pepsina. A pepsina só pode ser digerida no estômago através de um pH ácido, ácido clorídrico, ácido muriático. Você usa isso para desentupir e tem lá no seu estômago, tá certo? Beleza? Então, se o ambiente não for ácido, não tem como continuar. Beleza? Tranquilo? Vamos terminar aqui essa aula e eu vou já continuar falando a segunda parte do sistema digestório. Belezinha, galera? Olha para mim aqui para que a gente finalize a ideia. Daqui a pouco a gente se liga novamente. Tchau, tchau.